Você é um peso para a família, mãe. Foi isso que o Roberto disse, rindo, na frente de todo mundo. Era o aniversário da Vanessa, minha nora. A casa cheia. Cunhada dela, sogra, uns primos. Eu tinha feito o bolo, como sempre. Cheguei com ele na mão, sorrindo, achando que ia ser um momento bom. A cunhada da Vanessa olhou para o chão. A sogra fingiu mexer no celular. Ninguém disse nada. O vento bateu na cortina da sala. Só isso. Silêncio. Roberto cruzou os braços, encostou na parede e deu aquele sorriso de canto. Vanessa riu também. Baixinho, mas riu. Eu coloquei o bolo na mesa. Devagar. As mãos tremendo por dentro, mas firmes por fora. Tinha passado a tarde toda fazendo aquele bolo, o preferido dele. Baunilha com cobertura de chocolate. O mesmo que eu fazia quando ele era criança e tinha feito alguma coisa boa na escola. Sabe quando você sente que acabou de cair num buraco? Que tudo que você fez durante anos virou pó na frente dos seus olhos? Eu tinha trabalhado 23 anos como costureira para pagar a faculdade dele. 23 anos sentada naquela máquina velha, costurando roupa dos outros, tinha dado minha aposentadoria inteira para reformar a casa quando ele casou. Mas naquela noite, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não sabia ainda, mas 3 meses depois, o Roberto ia estar sentado na frente de um advogado, pálido, sem conseguir falar. E a Vanessa ia descobrir que existe coisa pior do que ser humilhada. Fica comigo que eu vou te contar essa história toda. Meu nome é Mariana. Tenho 66 anos. Passei a vida inteira costurando. Roupa de festa, roupa de criança, ajuste de calça, barra de vestido. O que aparecesse, eu fazia. Fiquei viúva quando o Roberto tinha 9 anos. Meu marido teve um infarto no trabalho. De uma hora para outra, acabou. Eu fiquei sozinha com um menino para criar e nenhuma pensão. Ele era motorista de ônibus, mas nunca conseguimos acertar os papéis direito. Comprei uma máquina de costura usada. Velha, barulhenta, mas funcionava. Montei um cantinho no quarto. De manhã eu costurava, de tarde levava e buscava o Roberto na escola. De noite costurava de novo. Às vezes até de madrugada, quando o prazo apertava. O Roberto sempre foi bom aluno. Inteligente. Tirava nota boa, sem eu precisar ficar em cima. Quando ele terminou o ensino médio, disse que queria fazer faculdade, administração. Eu nem pensei 2 vezes, ia dar um jeito. Primeiro sacrifício. Peguei mais serviço. Muito mais. Cheguei a costurar 12 horas por dia. Fim de semana, feriado, não importava. A coluna doía, a vista cansava, mas eu não parava. Guardava cada centavo. Ele estudava de manhã e trabalhava de tarde num mercado. Mas não dava. O curso era caro. Eu completava o que faltava. Segundo sacrifício. Vendia a aliança de casamento. Era ouro. Não valia muito, mas ajudou a pagar 3 mensalidades atrasadas no 2º ano da faculdade. O Roberto nunca soube disso. Eu disse que tinha perdido. Ele nem percebeu direito. Terceiro sacrifício. Adiei uma cirurgia no joelho. O médico tinha pedido fazia tempo. Eu andava mancando, subir escada doía. Mas cirurgia significava parar de trabalhar por 2, 3 meses. Não dava. Continuei costurando. O joelho piorou. Até hoje dói quando vai chover. Mas deu certo. O Roberto se formou. Conseguiu emprego numa empresa boa. Cresceu lá dentro. Depois de uns anos, já era coordenador. Ganhava bem. A gente era próximo. Ele vinha aqui em casa todo fim de semana. A gente almoçava junto, conversava, ria. Ele contava dos problemas do trabalho. Eu dava conselho. Bobagem de mãe, mas ele ouvia. Foi quando ele conheceu a Vanessa. Ele me apresentou ela num sábado. Moça bonita, bem arrumada. Unha feita, cabelo liso, roupa de marca. Trabalhava no RH da mesma empresa. Simpática. Sorriu para mim, me chamou de sogra no primeiro dia, elogiou minha casa, elogiou o almoço, mas eu percebi uma coisa. Pequena. Quase nada. Quando o Roberto foi buscar refrigerante na cozinha, a Vanessa olhou em volta. Pro sofá velho, pra cortina desbotada, pro tapete surrado, não falou nada. Mas o olho dela mudou. Ficou frio. Depois disso, as visitas começaram a ficar mais espaçadas.
uma vez por mês. Depois, só em aniversário, sempre com ela junto, e sempre com aquele jeito de quem tá fazendo favor. No casamento deles, ela escolheu tudo. Buffet caro, vestido importado, festa para 200 pessoas. O Roberto pagou, mas ficou apertado. Eu ofereci ajuda. Ele disse que não precisava. Mas eu sabia que precisava. Dei dinheiro mesmo assim, da minha aposentadoria. Ele aceitou, mas meio sem graça. 6 meses depois do casamento, eles disseram que iam morar comigo. Temporário. A casa dele estava em reforma. Precisavam de um lugar por uns meses. Eu arrumei o quarto de hóspedes, comprei lençol novo, limpei tudo. Achei que ia ser bom ter meu filho por perto de novo. Foi aí que as coisas começaram a mudar de verdade. A primeira semana foi estranha, mas eu achei que era adaptação. Eles estavam se acostumando. Eu também. Na segunda semana, a Vanessa começou a deixar recados na geladeira. Com um ímã. Papelzinho dobrado. Mariana, pode lavar essas toalhas hoje? Mariana, faltou sabão em pó. Compra quando sair. Mariana, o banheiro tá precisando de uma limpeza melhor. Eu era a dona da casa, mas ela escrevia como se eu fosse a empregada. Falei com o Roberto. Ele riu. Ah, mãe, ela é organizada assim mesmo. Gosta de deixar tudo anotado. Não leva pro coração. Não levei. Ainda. 1 mês depois, eu estava na cozinha fazendo almoço. A Vanessa entrou, pegou uma maçã da fruteira e disse: Mariana, quando você terminar aí, dá uma passada nas camisas do Roberto? Tem 5 no quarto. Nem olhou para mim. Falou mordendo a maçã, mexendo no celular. Passei as camisas. Depois disso, virou rotina. Eu acordava, fazia café. Eles tomavam e deixavam tudo na mesa. Eu lavava, eu limpava, eu cozinhava. Eu arrumava o quarto deles. A casa era minha. Mas eu vivia nela como se fosse funcionária. Tentei conversar de novo com o Roberto. Ele estava assistindo televisão. Nem desviou o olho da tela. Mãe, você mora sozinha. Não custa nada ajudar a gente, né? A gente está passando por uma fase difícil. Só mais uns meses. Uns meses viraram 6. E a casa deles nunca terminava de reformar. A segunda humilhação veio numa tarde de domingo. Eles estavam na sala conversando. Eu passei e ouvi a Vanessa dizendo: a gente precisa pensar em ampliar, colocar uma suíte melhor, talvez fechar a varanda. O Roberto concordou. Faz sentido. Vou ver quanto fica. Eu parei. Ampliar onde? A Vanessa me olhou. Daquele jeito. Frio. Aqui, Mariana. A gente estava pensando em reformar sua casa, melhorar, modernizar um pouco. Mas é minha casa. É, mas você mora sozinha. Não precisa de tanto espaço. A gente pode otimizar. Otimizar. Ela disse otimizar. O Roberto não falou nada. Ficou olhando para o celular. Eu saí da sala. Fui para o quarto. Sentei na cama. Respirei fundo. Comecei a perceber que alguma coisa estava muito errada. A terceira humilhação doeu mais. O Roberto e a Vanessa tiveram gêmeos. Menino e menina. Eu fiquei radiante. Ia ser vovó. Finalmente. Comprei roupinha, comprei brinquedo, arrumei um cantinho no meu quarto para quando eles viessem me visitar. No começo, eu via as crianças todo dia. Eles ainda moravam comigo. Eu pegava os bebês no colo, dava mamadeira, trocava fralda. A Vanessa deixava. Nem agradecia, mas deixava. Depois que eles finalmente saíram da minha casa e foram para a casa nova deles, as visitas começaram a rarear. Eu ligava, pedia para ver os netos. A Vanessa sempre tinha desculpa. Eles estão gripados. Hoje não dá, Mariana. A gente tem compromisso. Quando eu finalmente conseguia ir até lá, ficava meia hora. Sempre em pé. Nunca me ofereciam nem um café. A Vanessa ficava de olho no relógio. Mariana, não fica muito tempo não. As crianças cansam fácil. Um dia eu cheguei e os gêmeos estavam brincando na sala. Correram para mim. Me abraçaram. Eu sentei no chão com eles. A Vanessa entrou, viu e disse: gente, vovó já está indo embora. Vão lavar a mão. Eu ainda estava sentada no chão. As crianças saíram correndo. A Vanessa cruzou os braços. Mariana, da próxima vez liga antes. A gente tem rotina aqui. Comecei a anotar as datas. Mentalmente, no começo. Depois no calendário.
Marquei cada vez que eu pedia para ver os netos e ouvia não. Marquei cada vez que eu era tratada como intrusa na vida do meu próprio filho. Eu não sabia ainda o que ia fazer com aquilo. Mas alguma coisa dentro de mim dizia: guarda, lembra, registra tudo, porque uma hora isso ia servir para alguma coisa. 2 meses depois do aniversário da Vanessa, chegou uma carta do banco. Eu nunca recebi a carta do banco. Minha aposentadoria caía todo dia 10. Eu pagava as contas. Sobrava um pouco. Vida simples, sem surpresa. Abri a carta. Era uma notificação de empréstimo consignado. 15 mil reais. Descontado direto da minha aposentadoria. Parcela de 340 reais por mês. Durante 60 meses. Eu li 3 vezes. Não entendi. Eu nunca pedi empréstimo. Nunca. Liguei para o banco. A moça do atendimento conferiu meus dados. Sim, senhora Mariana. O empréstimo foi aprovado no dia 12 do mês passado. A assinatura é eletrônica. Tá tudo certo aqui. Mas eu não pedi isso. A senhora não lembra? Foi feito pelo aplicativo, com sua senha. Eu não uso aplicativo de banco. Mal sei mexer no celular direito. Desliguei. Fiquei olhando para a carta. Mão tremendo. Liguei para o Roberto. Ele atendeu no 3º toque. Barulho de escritório ao fundo. Mãe, tô ocupado. O que foi? Chegou uma carta aqui, do banco, dizendo que eu peguei um empréstimo de 15 mil reais. Silêncio do outro lado. Roberto? Ah, é. Esqueci de te falar. O sangue gelou. Como assim esqueceu de falar? Mãe, a gente estava precisando. A reforma da casa atrasou. Ficou mais cara do que a gente imaginou. Eu ia te pedir, mas você ia ficar preocupada. Então a Vanessa sugeriu fazer direto. É seu filho, mãe. Você ia emprestar de qualquer jeito. Mas eu não autorizei. Você me deu sua senha uma vez, lembra? Quando seu cartão bloqueou e você pediu para eu resolver. Eu guardei. Achei que não tinha problema. É para a família. Eu não sabia o que dizer. Fiquei muda, segurando o telefone. Mãe, relaxa. A parcela é pequenininha. Nem vai fazer diferença. E a gente devolve quando der. Tá bom? Não estava bom. Mas ele desligou antes de eu responder. Fiquei sentada na mesa da cozinha, a carta na mão. 340 reais por mês. Durante 5 anos. Minha aposentadoria era de 1.200. Tirando isso, sobrava 860. Para pagar luz, água, gás, mercado, remédio. Não ia sobrar quase nada. Fui até o quarto. Peguei meu extrato antigo. O de papel que o banco ainda mandava. Comecei a olhar os últimos 6 meses. Tinha transferência que eu não reconhecia. Pequenas. 100 reais aqui, 200 ali. Sempre no final do mês. Sempre para a conta do Roberto. Eu nunca tinha reparado. Achei que fossem erros meus. Esquecimento. Mas agora, olhando tudo junto, dava para ver o padrão. Ele estava tirando dinheiro da minha conta fazia tempo. Devagarinho. Sem eu perceber. Sentei na cama. Respirei fundo. Pensei no que fazer. Não podia confrontar ainda. Se eu falasse alguma coisa, eles iam negar. Iam dizer que eu estava confusa, que eu tinha autorizado e esqueci, que eu estava ficando velha. Precisava de prova. Prova real. Fui até o armário. Peguei uma pasta velha que eu usava para guardar documentos. Coloquei a carta do empréstimo lá dentro. Coloquei os extratos. Tudo organizado, por data. No dia seguinte, fui até o banco. Pedi para a moça do caixa imprimir todo o meu histórico dos últimos 12 meses. Ela imprimiu, várias folhas. Levei para casa, li tudo. Marquei cada transferência estranha com caneta amarela. Dava quase 3 mil reais, em 1 ano. Liguei para o banco de novo. Dessa vez, pedi para trocar minha senha. A moça perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim. Troquei por uma que só eu sabia. Anotei num papel e escondi dentro da Bíblia. Depois, bloqueei transferências pelo aplicativo. Só podia ser feito presencialmente na agência, com meu documento. O Roberto ligou 2 dias depois. Nervoso. Mãe, você mudou sua senha? Mudei. Por quê? Porque é minha conta. Minha senha. Ele respirou fundo. Dava para sentir a raiva contida do outro lado. Tá bom, mãe, como quiser.
Desligou. Eu sabia que aquilo ia ter consequência. Mas não me importei, porque agora eu tinha certeza. Não era impressão. Não era coisa da minha cabeça. Eles estavam me usando. Financeiramente. Emocionalmente. E eu ia precisar de cada papel, cada extrato, cada prova que conseguisse juntar. Porque uma hora isso ia estourar. E eu precisava estar preparada. 3 semanas depois, o Roberto me ligou. Era quinta-feira. Mãe, domingo é aniversário da Vanessa. Vai ter um almoço aqui em casa. Você vem, né? Fiquei surpresa. Fazia tempo que eles não me chamavam para nada. Vou. Que horas? 12:00. Traz um bolo, vai. Você faz tão bem. Desliguei. Pensei em dizer não, mas eram meus netos, meu filho. Ainda tinha esperança de que as coisas pudessem melhorar. Passei o sábado inteiro fazendo o bolo. Baunilha com cobertura de chocolate, o preferido do Roberto desde criança. Caprichei. Ficou lindo. Domingo, me arrumei. Roupa simples, mas limpa, cabelo preso. Peguei o bolo com cuidado e fui. Quando cheguei, a casa estava cheia. Cunhada da Vanessa, sogra dela, uns primos, gente que eu não conhecia. Todo mundo bem vestido. Eu com minha blusa de sempre e sandália velha. A Vanessa abriu a porta, olhou para o bolo. Não sorriu. Oi, Mariana. Entra. Entrei. Cumprimentei todo mundo. Tentei puxar conversa com a sogra da Vanessa. Ela respondeu seco. 2 palavras. Voltou a mexer no celular. Coloquei o bolo na mesa da cozinha. O Roberto estava na churrasqueira, no quintal. Acenei para ele. Ele acenou de volta. Não veio falar comigo. Fiquei ali, de pé, sem saber onde sentar, sem ninguém puxar assunto. Os gêmeos entraram correndo. Me viram, sorriram, correram para mim. Eu abaixei, abracei os 2. A Vanessa apareceu. Gente, cuidado! A vovó tá com a roupa boa. Não era roupa boa, era a roupa que eu tinha. As crianças soltaram, saíram correndo de novo. O almoço começou. Eu sentei numa ponta. Ninguém conversava comigo. Eu comia em silêncio. Ouvia as risadas dos outros, piadas que eu não entendia, assuntos de gente que não me incluía. Depois do almoço, a Vanessa trouxe o bolo. O meu bolo. Cortou. Distribuiu. A cunhada dela comeu um pedaço. Vanessa, quem fez? Antes da Vanessa responder, eu falei. Fui eu. A cunhada olhou para mim, depois para o prato. Não disse nada. A Vanessa riu, daquele jeito. A Mariana gosta de ajudar. Ajudar. Como se fosse favor. Eu respirei fundo, tentei segurar. Aí, a sogra da Vanessa perguntou. Mariana, você mora longe daqui? Moro, uns 40 minutos de ônibus. Sozinha? Sozinha. Nossa, que triste. O Roberto estava perto, ouviu, não falou nada. A Vanessa aproveitou. Pois é, a gente sempre fala pro Roberto, tem que ver uma solução melhor para ela, não dá para ficar assim. Eu olhei pro Roberto. Ele desviou o olho. Solução como? Perguntei. A Vanessa deu de ombros. Sei lá, tem uns lugares bons, casa de repouso, essas coisas. O silêncio caiu na sala. A cunhada parou de comer. A sogra largou o garfo. Eu senti o peito apertar. O Roberto riu. Alto, forçado. Vanessa, para. Mas ela não parou. Que foi? Tô falando sério. A Mariana não tem mais idade para ficar sozinha. E convenhamos, Roberto, você é um peso para a família. Ela olhou para mim, direto. Você é um peso para a família, Mariana. Foi a mesma frase, a exata mesma frase. Mas dessa vez, na frente de todo mundo. O Roberto não disse nada. Ficou olhando para o chão. Ninguém mais falou. A cunhada mexeu no copo. A sogra tossiu baixo. O vento bateu na cortina da sala. Só isso. Eu levantei, devagar. Peguei minha bolsa. Eu vou indo. A Vanessa sorriu. Já? Nem tomou café ainda. Não respondi. Fui até a porta. Abri. Saí. Ouvi a voz do Roberto atrás. Mãe. Não parei. Desci a rua. Peguei o ônibus. Sentei no fundo. Olhei pela janela. E naquela hora, eu decidi. Acabou. Cheguei em casa e tranquei a porta. Sentei no sofá. Ainda de roupa, ainda de sandália.
Fiquei ali, parada, olhando para a parede. A casa estava silenciosa. Sempre foi silenciosa. Mas naquele dia parecia mais. Parecia vazia de um jeito que doía. Comecei a chorar. Devagar no começo. Depois mais forte. Sozinha. Sem ninguém para ver. Sem ninguém para ouvir. Chorei pela humilhação. Pela frase repetida na frente de gente estranha. Pelo Roberto que não me defendeu. Pelos netos que eu mal via. Pela vida que eu tinha dado para o meu filho e que agora parecia não valer nada. Fiquei assim até escurecer, sem comer, sem beber água, sem levantar. Quando a noite caiu, fui para o quarto. Deitei, olhei para o teto, pensei em tudo, em cada sacrifício, em cada ano costurando até tarde, em cada conta que paguei, em cada vez que botei ele na frente de mim. E pensei, onde foi que eu errei? Dormi mal. Acordei várias vezes, sempre com a mesma sensação. Peso no peito, vontade de sumir. Na segunda de manhã, levantei cedo, fiz café, sentei na mesa, tomei devagar. Foi aí que veio. Não foi um pensamento claro, foi uma sensação, um incômodo. Algo dentro de mim dizendo, você não vai ficar assim. Terminei o café, levantei. Fui até o quarto, peguei a pasta velha onde eu tinha guardado os extratos e a carta do empréstimo. Coloquei na mesa. Abri, olhei cada papel. Cada extrato marcado com caneta amarela, cada transferência não autorizada, a carta do banco com a notificação do consignado. Respirei fundo, levantei de novo. Fui até o armário. Tinha uma caixa de sapato vazia no alto. Desci, limpei, forrei com um pano, voltei para a mesa, comecei a organizar. Primeiro, extratos bancários, todos, dos últimos 12 meses. Coloquei em ordem, por data, grampeei. Marquei os valores suspeitos com post-it amarelo. No total, R$ 2.960 em transferências que eu não autorizei. Segundo, a carta do empréstimo consignado. R$ 15.000, 60 parcelas, 340 por mês. Assinatura eletrônica que não foi minha. Terceiro, recibos. Eu tinha guardado tudo. Cada reforma que paguei na casa deles. Cada presente para os gêmeos. Cada dinheiro que dei emprestado e nunca voltou. Organizei por ano. Fiz uma conta rápida na calculadora. Deu R$ 23.000 em 3 anos. Quarto, mensagens. Eu não apagava nada do celular. Fui no WhatsApp. Procurei as conversas com o Roberto. Capturei tela de cada vez que ele pediu dinheiro. De cada promessa que não cumpriu. De cada, depois eu te pago, mãe. Imprimi numa lan house perto de casa. Voltei. Coloquei na caixa. Quinto, anotações. Peguei meu calendário velho, aquele onde eu marcava as visitas negadas aos netos. Contei. Em 6 meses, pedi para ver as crianças 17 vezes. Consegui 3. Anotei as desculpas, sempre as mesmas. Tão gripados. Não dá hoje. A gente tem compromisso. Coloquei tudo na caixa. Fechei. Escrevi na tampa com caneta preta. Provas. Sentei de novo, olhei para a caixa. Não era só papel, era a minha vida. Era cada pedaço de mim que eu tinha dado e que tinha sido jogado fora. Peguei um caderno, abri numa página limpa. Escrevi: dívida financeira, empréstimo, 15.000 plus, transferências, 2.960, paz, reformas e presentes, 23.000, 40.960 reais. Dívida emocional. Humilhação pública, afastamento dos netos, uso da casa como empregada, roubo de identidade bancária. Fechei o caderno, coloquei na caixa também. Levantei. Guardei a caixa no armário, no fundo, onde ninguém veria. Voltei para a sala. Sentei. Peguei o telefone. Tinha um contato que eu não ligava fazia anos. Dr. Paulo, advogado, amigo do meu falecido marido. Ele sempre dizia, se precisar de alguma coisa, me liga. Respirei fundo, disquei. Ele atendeu no segundo toque. Mariana, quanto tempo? Doutor Paulo, eu preciso de ajuda. Ajuda séria. Silêncio breve. Tô ouvindo. Meu filho, ele tá me usando. Financeiramente, emocionalmente. Eu tenho provas, muitas provas, mas não sei o que fazer com isso. Você pode vir aqui no escritório amanhã? Posso. Traz tudo.
Cada papel, cada recibo, cada mensagem, a gente conversa direito. Tá bom. Mariana? Sim? Você fez certo em ligar. Desliguei. Olhei pela janela. O sol estava nascendo. Novo dia. E pela primeira vez em meses, eu senti que não estava mais sozinha. Eu tinha um plano. E ia até o fim. Na terça de manhã, peguei a caixa de provas e fui até o escritório do Dr. Paulo. Ficava no centro. Prédio antigo, mas bem cuidado. Subi de elevador até o quarto andar. Toquei a campainha. A secretária abriu. Moça jovem, simpática. A senhora é a Mariana? Dr. Paulo está esperando. Entrei. O escritório era pequeno. Mesa cheia de processo, estante com livro, cheiro de café velho. O Dr. Paulo levantou. Mais velho, cabelo grisalho, mas o mesmo sorriso de sempre. Mariana, senta aqui. Sentei. Coloquei a caixa na mesa. Ele olhou para a caixa, depois para mim. Me conta tudo, do começo. Respirei fundo. Contei. A viuvez. Os sacrifícios. O Roberto. A entrada da Vanessa. As humilhações. O empréstimo não autorizado. As transferências. A humilhação pública no aniversário. Falei sem parar. Ele ouvia. Anotava. Não me interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, ele ficou em silêncio, pensando. Mostra as provas. Abri a caixa, tirei tudo. Os extratos, a carta do banco, os recibos, as mensagens impressas, o caderno com as anotações das visitas negadas. Ele pegou cada papel. Leu devagar. Conferiu datas. Fez conta na calculadora. Marcou coisas com caneta. Demorou quase meia hora. Quando terminou, tirou os óculos. Passou a mão no rosto. Mariana, isso aqui é crime. Eu já sabia, mas ouvir dele doeu diferente. Empréstimo consignado sem autorização é estelionato. Transferências não autorizadas é apropriação indébita. Uso de senha bancária sem permissão é fraude. Tá tudo aqui, documentado. Ele abriu uma gaveta. Pegou um formulário. Eu preciso de mais uma coisa. Você autorizou seu CPF para alguma consulta recente? Financiamento? Cartão? Não? Por quê? Porque eu vou pedir um relatório completo, para ver se tem mais alguma coisa no seu nome que você não sabe. Ele pegou o telefone. Ligou para alguém, passou meus dados, pediu urgência. 15 minutos depois, chegou um e-mail. Ele abriu. Leu. A cara dele fechou. Mariana, tem duas coisas aqui que você precisa saber. O coração acelerou. Primeira, tem um cartão de crédito no seu nome, aberto há 4 meses, limite de 8.000. Tá quase estourado, 7.600 de dívida. Eu não respirei. Eu nunca pedi cartão. Eu sei, mas tem alguém usando. Segunda coisa, ele hesitou. Tem uma consulta jurídica registrada no seu CPF, pedido de curatela. Curatela? O que é isso? É quando alguém pede para ser responsável legal por você. Normalmente usado em casos de demência, incapacidade mental. Quem pede assume controle total dos seus bens. Senti o chão sumir. Quem pediu? Seu filho, Roberto. O ar saiu dos pulmões. Curatela. Ele queria me interditar, me declarar incapaz, para ter controle total da minha aposentadoria, da minha casa, de tudo. Quando foi isso? Mês passado. Ainda está em análise. Você não foi notificada porque eles pediram segredo de justiça. Alegaram que você tem Alzheimer em estágio inicial. Eu não tenho Alzheimer. Eu sei, mas eles vão tentar provar que tem, com laudo médico falso, testemunhas compradas. É o que esse tipo de gente faz. Fiquei em silêncio, processando. O Dr. Paulo se inclinou para frente. Mariana, escuta. Você tem 2 opções. Deixa isso quieto e aceita. Ou a gente vai para cima com tudo. Mas se a gente for, tem que ser até o fim. Sem recuo. Entendeu? Olhei para ele, direto. Eu quero ir até o fim. Ele assentiu. Pegou um bloco novo, começou a escrever. Então vamos montar um plano. 3 frentes. Primeira frente, jurídica. Eu vou entrar com 3 ações. Uma de ressarcimento pelos valores roubados. Empréstimo, transferências, uso indevido do CPF.
Tudo somado dá mais de 40 mil reais. Segunda ação, anulação da curatela. A gente vai provar que você é lúcida, saudável e capaz. Terceira ação, medida protetiva, para impedir que ele use seu nome para qualquer coisa daqui para frente. Anotei mentalmente cada palavra. Segunda frente, social. A gente vai precisar de testemunhas. Gente que te conhece, que sabe que você é saudável. Vizinhos, amigos, pessoas da igreja se você frequenta. Alguém que possa atestar seu estado mental e confirmar as humilhações. Você tem alguém? Pensei. Dona Célia, minha vizinha de 15 anos. Seu Antônio da padaria. A Irene, amiga da costura. Tenho 3 pessoas. Ótimo. Eu vou conversar com elas. Preparar depoimento. Terceira frente, emocional. Ele me olhou sério. Mariana, isso vai doer. Muito. Porque não é só processo, é confronto. Você vai ter que olhar para o seu filho e dizer tudo. Na frente de um juiz, na frente de advogado, talvez na frente da Vanessa. Você está preparada para isso? Fechei os olhos, respirei fundo. Vi o rosto do Roberto, criança, adolescente, homem. Vi cada sacrifício, cada noite costurando, cada conta paga, cada promessa que fiz de sempre cuidar dele. Mas também vi a frase: você é um peso para a família. Vi o sorriso dele, a risada, o silêncio quando a Vanessa me humilhou. Abri os olhos. Eu tô. Dr. Paulo bateu na mesa. Decidido. Então vamos começar. Hoje mesmo. Eu vou preparar os documentos. Semana que vem a gente protocola. Em 15 dias ele vai receber a notificação. Quando isso acontecer, Mariana, não atende ligação, não abre porta, não conversa. Deixa comigo, entendeu? Entendi. Ele se levantou, me acompanhou até a porta. Mariana? Sim, seu marido seria orgulhoso de você hoje. Saí do escritório com a caixa vazia. Mas pela primeira vez em meses, eu não me sentia vazia. Eu tinha um aliado, um plano e coragem. Agora era só questão de tempo. 2 semanas depois, Dr. Paulo me ligou. Mariana, protocolei tudo. As 3 ações. O Roberto vai ser notificado amanhã. Você tá pronta? Tô. Lembra o que eu falei? Não atende ligação, não abre porta. Qualquer coisa, você me liga. Tá bom. No dia seguinte, sexta-feira, o telefone tocou. Às 9 da manhã. Era o Roberto. Não atendi. Tocou de novo. 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde. 5 vezes seguidas. Não atendi nenhuma. À noite, bateram na porta. Forte, insistente. Olhei pelo olho mágico. Era ele, sozinho, cara tensa. Fiquei parada, em silêncio, esperando. Ele bateu mais 3 vezes, chamou meu nome. Mãe, eu sei que você tá aí. Abre essa porta. Não abri. Depois de uns 10 minutos, ele foi embora. Sentei no sofá, mão tremendo, mas não por medo, por raiva. No sábado de manhã, acordei cedo. Tomei banho, me arrumei. Escolhi roupa simples, calça preta, blusa bege, sapato fechado baixo. Nada chamativo, nada que parecesse esforço demais. Prendi o cabelo, olhei no espelho. Não era a mesma mulher de 2 meses atrás, aquela que chorou sozinha no sofá, aquela que aceitava a humilhação calada. Essa aqui tinha coluna reta, olho firme, queixo erguido. Peguei uma pasta, coloquei cópias de todas as provas, organizadas, na ordem certa. Ensaiei mentalmente o que ia dizer. Não ia gritar, não ia chorar, não ia implorar. Ia falar, claro, direto, olhando nos olhos. Ia mostrar cada papel, cada recibo, cada mentira. E ia deixar ele sem saída. Dr. Paulo tinha marcado uma reunião de conciliação. Segunda-feira, 10 da manhã, no fórum. Ele disse que era obrigatória antes do processo ir para frente. Uma chance de resolver sem tribunal. Mas a gente já sabia. Não ia ter conciliação, porque não tinha como conciliar roubo. Passei o fim de semana inteiro repassando tudo. Cada número, cada data, cada frase que eu ia dizer. Na noite de domingo dormi pouco, mas não foi ansiedade, foi preparação. Segunda de manhã, levantei às 6. Tomei café devagar. Vesti a mesma roupa que tinha separado. Peguei a pasta, conferi tudo de novo. Saí de casa às 8h30.
O fórum ficava longe. Peguei 2 ônibus. O caminho demorou quase 1 hora. Olhei pela janela. A cidade acordando. Gente indo pro trabalho. Vida normal. Rotina. Mas para mim, aquele dia não era normal. Aquele dia ia mudar tudo. Desci do ônibus na frente do fórum. Prédio grande, cinza, cheio de gente entrando e saindo. Respirei fundo. Subi os degraus. Devagar. Cada passo firme. Passei pela porta giratória. Detector de metal. Segurança pediu para abrir a bolsa. Abri. Ele conferiu. Liberou. Entrei no saguão. Procurei o andar. 3º. Sala 304. Dr. Paulo estava esperando na porta. Me viu. Acenou. Mariana, chegou cedo. Cheguei. Ele já tá lá dentro, com o advogado e a Vanessa. O coração acelerou, só um pouco. Tá bom. Dr. Paulo me olhou, sério. Lembra, deixa eu falar primeiro, depois você complementa. Calma, firme, sem emoção demais. Só verdade. Assenti. Ele abriu a porta e eu entrei. A sala era pequena, mesa comprida no meio, cadeiras de cada lado. De um lado, o Roberto, a Vanessa e o advogado deles, um homem de terno caro, cara séria. Do outro, eu e o Dr. Paulo. No meio, a conciliadora. Mulher de uns 50 anos, óculos, pasta aberta na frente dela. Sentei. Coloquei a pasta na mesa, mãos por cima. O Roberto me olhou, tentou sorrir. Aquele sorriso nervoso que ele fazia desde criança quando sabia que tinha feito algo errado. Eu não sorri de volta. A Vanessa estava de braços cruzados, olhando para a parede, como se estar ali fosse um absurdo. A conciliadora limpou a garganta. Bom, estamos aqui para tentar uma conciliação antes que esse processo avance. Senhora Mariana, o senhor é seu filho, correto? É. E as ações movidas contra ele envolvem questões financeiras e tentativa de curatela. É isso? É isso. Ela olhou para o advogado do Roberto. Doutor Marcelo, o senhor gostaria de se posicionar? O advogado ajeitou o terno. Falou com aquela voz de quem decorou o discurso. Sim, meu cliente, Roberto, lamenta profundamente qualquer mal-entendido. Acreditamos que houve uma confusão em relação aos valores mencionados. O empréstimo foi feito com consentimento verbal da senhora Mariana e as transferências foram autorizadas previamente. Quanto à curatela, foi uma medida preventiva, pensando no bem-estar dela, visto que tem demonstrado esquecimento e confusão mental. Esquecimento. Confusão mental. Respirei fundo. Dr. Paulo levantou a mão. Posso? A conciliadora assentiu. Ele abriu a pasta dele. Tirou um papel. Aqui está um laudo médico da senhora Mariana, feito há 1 semana, por um neurologista credenciado. Atesta que ela está em pleno uso de suas faculdades mentais, sem sinais de demência, Alzheimer ou qualquer comprometimento cognitivo. Colocou o papel na mesa. Sobre o consentimento verbal do empréstimo, não existe consentimento verbal em operação bancária. Existe assinatura eletrônica, que foi feita com a senha pessoal da senhora Mariana, obtida de forma irregular pelo senhor Roberto. Ele tirou outro papel. Aqui, extrato bancário dos últimos 12 meses, marcadas em amarelo, transferências não autorizadas. Total, R$ 2.960. Mais um papel. Aqui, recibos de reformas pagas pela senhora Mariana para a casa do casal. Total, R$ 23.000, nunca devolvidos. Ele empilhou os papéis, um por um, na frente do advogado. O Roberto mexeu na cadeira. Desconfortável, a Vanessa continuava de braços cruzados, mas o olho dela mudou. Começou a calcular. A conciliadora olhou para os papéis, depois para o Roberto. Senhor Roberto, o senhor confirma essas transações? Ele abriu a boca, fechou, olhou para o advogado. O advogado pigarreou. Meu cliente precisa de um momento para revisar esses documentos. Dr. Paulo se inclinou para frente. Não tenho que revisar. Está tudo documentado. Datas, valores, histórico bancário completo. Além disso, ele tirou mais um papel, o último. Aqui está a consulta ao CPF da senhora Mariana. Tem um cartão de crédito aberto no nome dela, sem autorização.
dívida de R$ 7.600. E tem o pedido de curatela, feito pelo Sr. Roberto, alegando incapacidade mental inexistente. Silêncio. A conciliadora tirou os óculos. Sr. Roberto, isso é grave. Ele finalmente falou, voz baixa. Eu só queria ajudar. As coisas ficaram apertadas. A reforma ficou mais cara. Eu ia devolver tudo. Eu ia. Quando? A voz saiu de mim, firme, clara. Ele olhou para mim. Mãe, quando você ia devolver, Roberto? Ele desviou o olho. Abri minha pasta. Tirei o primeiro papel. Aqui. Mensagem sua. 5 de março. Mãe, me empresta 2.000? Prometo que devolvo mês que vem. Cadê os 2.000? Coloquei o papel na mesa. Tirei outro. Mensagem de julho. Preciso de 1.500. Emergência. Te pago em agosto. Cadê os 1.500? Mais um. Mensagem de setembro. Só mais 800. Última vez, mãe. Juro. Cadê os 800? Empilhei os 3 papéis. Você nunca devolveu nada, Roberto. Nunca. Ele abaixou a cabeça. Mas eu não tinha terminado. Você pegou minha senha, abriu empréstimo no meu nome, fez transferência sem eu saber, abriu cartão de crédito, tentou me interditar. Para quê? Para ter controle total do meu dinheiro, da minha casa, de mim. A voz dele saiu engasgada. Não foi assim. Foi exatamente assim. Olhei para Vanessa, direto. E você? Você que botou essas ideias na cabeça dele. Ela revirou os olhos. Eu não tenho nada a ver com isso. Dr. Paulo tirou mais um papel. Mensagem impressa. Aqui. Conversa do WhatsApp entre a senhora Vanessa e o Sr. Roberto. Data, 15 de outubro. Ela escreve. Pede logo o empréstimo no nome dela. Ela nem vai perceber. E se perceber, você é filho. O que ela vai fazer? Colocou o papel na mesa. A cara da Vanessa mudou. Ficou pálida. Como você conseguiu isso? Dr. Paulo sorriu. Frio. Backup de nuvem, autorizado pela senhora Mariana, que é titular da conta de celular do Sr. Roberto. Verdade. Eu tinha colocado o Roberto no meu plano quando ele era novo, para economizar, e nunca tirei. A Vanessa levantou. Isso é invasão de privacidade. Não é. A titular da conta tem direito legal de acessar backup, e ela usou esse direito. Ela sentou, furiosa. Olhei para o Roberto de novo. Você sabe quantas noites eu passei costurando para pagar sua faculdade? Ele não respondeu. Sabe quantas vezes eu comi pão com manteiga no jantar para sobrar dinheiro para você? Silêncio. Sabe quantas vezes eu ignorei dor, cansaço, vontade de desistir, só para você ter uma vida melhor? A voz dele saiu baixa, quase inaudível. Eu sei, mãe. Não sabe, porque se soubesse, você não teria feito isso. Ele ergueu o rosto. Olho vermelho. Eu sinto muito. Eu também. A conciliadora respirou fundo. Senhora Mariana, o que a senhora quer? Olhei para ela. Depois para o Roberto. Quero meu dinheiro de volta. Cada centavo. Empréstimo, transferências, cartão, reformas, tudo. R$ 40.960, com correção. O advogado do Roberto engasgou. 40 mil? Ele não tem isso. Então ele vai parcelar, ou vender alguma coisa, ou pedir emprestado, do jeito que ele acha melhor. Mas eu quero de volta. Olhei para o Dr. Paulo. Ele assentiu. E quero a curatela anulada. Oficialmente, com registro. E uma medida protetiva permanente, impedindo ele de usar meu CPF, minha assinatura ou meu nome para qualquer coisa. Nunca mais. A conciliadora anotou tudo. E se ele não concordar? A gente vai para o tribunal, e eu processo por estelionato, apropriação indébita e fraude. Ele vai responder criminalmente. O Roberto olhou para o advogado, desesperado. O advogado suspirou. Meu cliente aceita os termos. A Vanessa levantou de novo. Roberto. Ele não olhou para ela, só disse, baixo. Aceita, Vanessa. Ela saiu batendo a porta. A conciliadora preparou o termo. Roberto assinou, tremendo. Quando terminou, levantei. Peguei minha pasta, olhei para o meu filho, última vez.
Você disse que eu era um peso para a família, mas eu nunca fui o peso, Roberto. Eu era a base, e você destruiu. Saí da sala. Dr. Paulo veio atrás. No corredor, ele tocou meu ombro. Você foi incrível. Sorri, cansada, mas leve. Obrigada. Desci as escadas, devagar. Saí do fórum. O sol estava forte lá fora. Respirei fundo, livre. 3 meses depois da audiência, o Roberto fez a primeira transferência. R$ 1.500 na minha conta. Com um comprovante simples, sem mensagem, sem desculpa. Dr. Paulo tinha estruturado o parcelamento em 30 vezes, 1.500 por mês, durante 2 anos e meio. Não era o ideal, mas era o possível. E era oficial, registrado. Se ele atrasasse uma parcela, o processo criminal voltava automaticamente. Ele não atrasou nenhuma. A curatela foi anulada. Oficialmente. O juiz determinou que eu estava em plena capacidade mental e que qualquer tentativa futura de interdição seria considerada abuso. Ficou registrado. Permanente. O cartão de crédito foi cancelado. A dívida transferida para o nome do Roberto. Responsabilidade dele, não minha. A Vanessa... Bem, a Vanessa saiu da história do jeito que entrou, causando problema. 2 meses depois da audiência, o Roberto me ligou. Pela primeira vez desde aquele dia. A voz dele estava cansada. Mãe, eu e a Vanessa terminamos. Não senti pena. Não senti alívio. Não senti nada. Tá bom. Ela levou metade de tudo. A casa vai ser vendida. Eu vou ter que recomeçar. Silêncio. Eu só queria que você soubesse. Tá bom, Roberto. Ele hesitou. Você tá bem? Tô. As crianças perguntam de você. O peito apertou. Só um pouco. Manda um beijo pra elas. Mãe, eu posso levar elas pra te ver? Um dia desses? Respirei fundo. Pode, mas você liga antes, combina horário e respeita se eu disser que não dá. Eu respeito. Então, tá bom. Desliguei. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca fosse perdão completo. Mas era um limite. Claro, firme. E ele ia ter que aceitar. 15 dias depois, ele levou os gêmeos. Ficaram 1 hora. Brincaram no quintal. Comeram bolo que eu fiz. Me abraçaram na saída. O Roberto ficou na porta. Não entrou. Só acenou quando foi embora. E estava bom assim. Eu tinha vendido a casa grande, aquela onde eu criei o Roberto, onde eu costurei por anos, onde eu sofri as humilhações. Comprei um apartamento pequeno, 2 quartos, sala simples, cozinha americana, num bairro tranquilo, longe de tudo que me lembrava daqueles tempos. Não tinha muito móvel, sofá novo, mesa pequena, cama boa, o essencial. Mas era meu, completamente meu. Ninguém mandava, ninguém humilhava, ninguém usava. Voltei a costurar. Não por necessidade, por prazer. Fazia roupa para a boneca das netas das vizinhas, ajustava a bainha para Dona Célia, costurava a almofada colorida para vender na feirinha do bairro. Nada muito grande, nada que me cansasse. Só o suficiente para me manter ocupada. Comecei a sair mais. Ia na praça de manhã, caminhava meia hora, conversava com outras senhoras, tomava café na padaria do seu Antônio. Fiz amizade com a Irene, minha antiga colega de costura. A gente se encontrava toda terça. Bordava, conversava, ria. Aprendi que vida não precisa ser grande para ser boa. Aprendi que recomeço não tem idade. E aprendi, principalmente, que dignidade não se negocia. Teve gente que me perguntou se eu não tinha sido dura demais com o Roberto, se ele não era meu filho, se eu não devia ter perdoado. Eu sempre respondo a mesma coisa. Perdoar não significa aceitar abuso. Ser mãe não significa ser capacho. Amar não significa permitir desrespeito. Eu dei tudo pro meu filho. Meu tempo, meu dinheiro, minha saúde, meus anos. Mas ele cruzou uma linha. Usou meu nome. Roubou minha identidade. Tentou me tirar minha liberdade. E isso, nenhum amor de mãe justifica. Hoje eu durmo tranquila. Acordo sem peso no peito. Tomo café sem pressa.
Olho pela janela e vejo o sol nascendo. Não tenho muito, mas tenho paz. Não tenho luxo, mas tenho liberdade. Não tenho uma família grande reunida todo domingo, mas tenho respeito próprio. E isso descobri vale mais que qualquer coisa. Se você está passando por algo parecido, escuta o que eu vou te dizer. Não aceita humilhação calada. Não aceita ser tratado como peso. Não aceita ser usado por quem você ama. Porque amor de verdade não humilha, não rouba, não destrói. Amor de verdade respeita, cuida, protege. E se o que você está recebendo não é isso, não é amor, é abuso. E você não merece. Eu levei 66 anos para aprender isso. Você não precisa levar tanto tempo. Junta suas provas, procura ajuda, seja de advogado, de amigo, de assistente social. Mas não fica parado, não fica aceitando, porque você merece dignidade. Sempre mereceu. E nunca é tarde para recomeçar. Se essa história te tocou, comenta aqui de qual cidade você está falando e fica comigo para os próximos vídeos que vão aparecer aí na tela. Alguém pode precisar ouvir isso hoje.